Vamos falar de contação de histórias, mas com ela, que é a mulher das 1001 histórias. E mais, ela consegue fazer você descobrir a luz dentro de você para você dar o seu melhor em qualquer parte da sua vida. Solta a vinheta. Dia, tarde e noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de a gente começar mais uma super conversa aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva no canal, sim, acione o sininho aí da rede social, compartilha, dê o like, deixe seu comentário. Assim você ajuda muito a gente aqui do podcast a manter esses papos aí lindos, sempre muito vivos, todas as terças e quintas às 18 horas. Nossa conversa aqui hoje é muito legal, muito interessante, porque a gente vai falar de contação de histórias. Você sabe que aqui no nosso programa, no nosso podcast, a gente adora contar uma boa história. E nada melhor do que falar com ela, que é a mulher das 1001 histórias, Raquel Sherazade. Tudo bem? Tudo bom, Fernando? Tudo bem? Obrigada, viu? Imagina! Obrigado a você por estar aqui no nosso estúdio, uma honra. Eu fico muito feliz. Agora começa contando aí pra gente como que surgiu aí, né? Como começou a Sherazade, que até incorporou. É difícil não te chamar de Sherazade hoje, né, Raquel? Como começou isso na sua vida? Foi lá mesmo na TV Cultura? Foi antes? Como que você se descobriu como uma contadora de histórias? Então, essa é uma pergunta que parece simples, mas é um pouco complexa. Né? Então, eu sempre contei uma coisa que foi muito importante para mim, que foi quando eu fui morar com os meus avós. Tá. Meu pai havia perdido o emprego quando eu tinha uns 7 anos por aí. E nós somos descendentes, eu e os meus irmãos, de 4 avós árabes. Olha. Então, isso quer dizer que a cultura árabe é muito presente na minha família. E contar histórias para os árabes é uma coisa muito forte. Então, a gente conta a história na hora do almoço, quando você está dando comida para a criança, você vai contando história. No almoço também, olha. Você vai, desde pequena, você vai dando comida, se a criança para de comer, para a história. E só continua... Gostei. É um bom método, né? Pode usar, vocês podem usar. Funciona. E à tarde, né, todo mundo senta na cozinha. Sentava na cozinha da minha avó, ela faleceu, mas minha mãe até mantém esse ritual de sentar, ter o café, né, um pouquinho de coalhada seca, um pãozinho, e vai todo mundo conversando. Minha avó tinha um ritual que era começar a falar das coisas do dia a dia, ia puxando lá para o Líbano, as histórias dos avós, dos bisavós. Ela contava umas histórias que eu adorava. Quer que eu conte uma história? Eu vou contar uma história no meio. Claro. Assim. Ela contava da mãe dela, que então é a minha bisavó, e a minha avó, ela tinha mais 5 irmãos. Eram 6. Imagina, eles vieram de uma aldeia chamada Rishel Fahar, que é parecida com Rishel Luedi. Tem Rishel Luedi e Rishel Fahar. São 2 montanhas no Líbano, muito isoladas. Né? Na época, no começo do século passado, eles tinham que longe descer... da cidade. Oi? Bem longe da cidade. Longe de Beirute. Então, tem Sim. Beirute, que é no litoral, e lá nas montanhas neva. Eles demoravam dias, assim, 3 dias para descer, com os burricos cheios de cerâmicas para vender na cidade. Era uma coisa assim, meio das 1001 noites mesmo, né? E ela me contava que essa mãe dela sabia que o meu bisavô tinha uma amante. Imagina, numa aldeia de 400 casas, como que alguém não saberia, né? O que eles imaginavam? E um dia ela ficou assim muito irritada e ela chamou os filhos, o Saad e o Yusuf, e falou assim: vão lá na casa dessa fulana e joguem pedras na janela, joga pau, faz um escândalo. E eles foram lá e fizeram isso. E voltaram e ficaram aguardando, né, o meu bisavô chegar, porque ele ia ficar muito bravo. E ele, de fato, chegou bravo. Ele chegou com um pedaço de pau para bater, né, na minha bisavó. Deus. E ele falou assim: você mandou o Saad e o Yusuf lá jogar pedra na casa da fulana? E ela falou: mandei porque ela anda dizendo por aí que você é amante dela e eu não admito.
que ela fale assim de um homem honrado, um pai de família exemplar como você. E ai dela se continuar falando isso, porque eu vou lá e dessa vez nós vamos quebrar a janela, vamos quebrar tudo. E ele guardou o pedaço de pau e falou: Miriam, você tem toda a razão, você está certa, está certíssima. E ela escapou da surra, escapou de tudo. Então, assim, eu me divertia com isso. Eu falava, nossa, essas são as mulheres da minha família. Sim. Entendeu? Eu adorava esse tipo de história. História e é saborosa tudo verdade. E bem visual, né? Visualmente você ficava imaginando, né? Eu penso. Porque eu não conheci meu bisavô nem minha bisavó, mas eu imaginava, eles contavam como eram as casas, como eles se fechavam no inverno, eles dormiam com as cabras para se esquentar, porque as casas eram de pedra. E eles tinham gamelas muito grandes, cheias de azeite, cheias de laban, né? Que a gente fala o labane, que é a coalhada seca, cheias de azeitonas. E eu ficava viajando naquilo. Quando a gente mudou para lá, o meu avô ia buscar a gente na escola. E nós voltávamos, minha avó fazia um tacho de comida assim, a gente pegava e ia comer na varanda. Né? Na varanda da casa da minha avó, que é aquela casa antiga, com as janelas altas. Casa de vó, né? Casa de vó, cheia de árvore e tal. E aí meu avô abriu uns livros que ele tinha trazido do Líbano, com as obras completas, assim, de Shakespeare em árabe, de Voltaire em árabe, das Mil e Uma Noites. E ele ficava colocando uns papeizinhos ali no trecho que ele ia ler para a gente naquele dia. E aí ele lia em árabe, depois ele traduzia para o português, e aí depois ele fazia o que eu mais gostava, que é explicar o que aquilo tinha a ver com a vida da gente, entendeu? E os meus irmãos, né, sumiam, desapareciam. E você ficava lá? Eu ficava, porque para mim não tinha nada mais legal no mundo, assim. Né? Eu sempre achei aquilo fascinante, para mim eram as coisas mais interessantes. Brincar, para mim, era conversar. Eu gostava de conversar. Eu gostava de brincar, de conversar. Tá. E quando meu avô morreu, eu senti isso. Né? Eu senti que tinha acabado isso. Que isso tinha terminado. Né? E eu senti muita vontade de continuar, de alguma maneira, levar isso adiante. Eu nem sabia que o storytelling ia acontecer. Você tinha quantos anos quando ele morreu? Quando ele morreu, eu já tinha uns 14 anos. Tá. Não tinha nem entrado na faculdade de teatro, nem nada. Né? Eu achava que eu queria ser atriz, mas eu não sabia que eu queria falar com o público diretamente, que é uma outra técnica, que é uma outra coisa. Mas aí, com o tempo, eu fui me lembrando das coisas. Né? Quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu estava na escola e um dia apareceu ali o Torresmo e o Pururuca. Você nem deve lembrar dessa dupla de palhaços. Não, acho que assim, esses não. O Torresmo é o pai e o Pururuca é o filho. Né? Adorei os nomes. Eles são da época da Arrelia. Eles são da, né? A Arrelia eu lembro. Ele era mais famoso. O Torresmo não era tão famoso. Mas na época tinha alguns palhaços que eram famosos. Sim, eles iam nas escolas e tal. E eu estava assistindo aquilo, eu estava lá no pátio, eles lá no palco, só com o microfone, e o Pururuca falava assim: olha, eu vou ensinar para vocês uma música, e vocês vão decorar essa música, tá? E aí depois a gente vai pegar essa música, a gente vai cantar essa música em inglês, e vocês vão decorar em inglês. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Não sei nem se eu vou decorar a música, ainda mais em inglês. Né? E se vocês conseguirem, nós vamos cantar essa música em japonês. Aí eu pirava, falei, nossa, japonês e tal. Ele falou assim, e quem conseguir fazer isso vai ganhar uma viagem de ida e volta a pé até Santos. Eu morria de rir, eu achava aquilo muito engraçado, eu achava aquilo o máximo. E eu falava, como que ele consegue mexer com a minha cabeça só com o microfone? Ele está sozinho, não tinha nem luz, não tinha nada. E eu estava pirando, olhando aquele cara falar coisas que iam criando mundos na minha cabeça. Né? Então, eu sempre tive uma admiração profunda por quem é capaz de olhar para uma plateia e mexer com essa plateia, levar as pessoas que estão ali
para um outro mundo, para um outro lugar, para uma outra disposição. E cada ser diferente, cada um com um momento diferente de vida, pensando em umas coisas diferentes, né? Mas isso não existe na plateia, né? A gente já vai falar disso. Só quero falar de mais um outro aspecto que eu fui backing vocal do Simonal. É mesmo? No último show que ele fez. No último show que ele fez lá no Inverno e Verão. E foi uma temporada de 3 meses e tal. E eu vi o Simonal trabalhar com a plateia na minha frente. Eu ficava de queixo caído, assim. Porque ele descia do palco, ele tomava o chopp das pessoas, ele conversava com as pessoas e voltava, pegava a música no tom. E todo mundo que trabalhava no lugar, o Inverno e Verão era tipo um restaurante, bar e tal, que tinha show. As pessoas saíam da cozinha, cara. Elas vinham, os garçons paravam, os manobristas, ficava todo mundo assim, colado nele. Entendeu? Vidrado, o mundo parava. Que da hora. E aquilo era a coisa mais legal do mundo. Isso era o que meu avô fazia comigo, isso que o palhaço fazia comigo, o Simonal sabia fazer isso. Eu sempre quis fazer isso. Entendeu? Então, contar histórias, as pessoas falam, não é porque, é lembrar. Não, é tudo isso que todo mundo fala. Mas, além de tudo isso que todo mundo fala, é fazer alguém na sua frente parar e sacar que tem outro mundo. Existem outros mundos dentro do nosso mundo. Tá? Então, quando a gente fala de plateia, cada um é cada um, não sei o quê, a plateia não é, gente, anota, pega um caderninho, anota isso. E não esqueça jamais, cola na geladeira. A plateia não é uma soma de indivíduos. A plateia é um corpo coletivo. É que nem um formigueiro que tem um cérebro só e muitos corpos. Funciona de maneira orgânica, esse conjunto. Você nunca foi num espetáculo ou num show e viu, por exemplo, se alguém toma um susto, é a plateia inteira que toma um susto. Quando as pessoas se emocionam, é a plateia inteira que fala... é verdade. Tá vendo? É a plateia inteira que ri. Você não conta uma piada e alguém faz assim... E parou. O outro lá, que ele demora mais. Não, as pessoas perdem a individualidade e elas passam a operar de maneira coletiva, que é uma outra dinâmica que só quem realmente sabe mexer com plateia compreende isso. Para os meus alunos, eu sempre falo, quando vocês estiverem diante da plateia, vocês têm que tirar o RG da plateia. Elas têm que esquecer quem elas são, individualmente, esquecer o nome, esquecer onde estacionou o carro, esquecer se tem filho chorando em casa, entendeu? Nossa, que visão bacana disso, eu não tinha pensado nisso. Ninguém pensa nisso, porque esse é um conhecimento de quem faz. Sim. E mesmo no teatro, as pessoas se especializam em conversar com outro ator dentro do palco. Falar com a plateia é difícil, porque a plateia responde e não ensaiou com a gente, né? Eles não ensaiaram. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que estar pronto para o que for acontecer, ter um ouvido seletivo. Algumas coisas você ouve, outras não. E isso é o momento absoluto, é o instante. Você tem que estar no instante, no momento, no máximo da sua capacidade. Entendeu? Então é outro mundo, é outra dinâmica. É legal, muito né? Muito legal, muito legal. Agora eu quero que você conte, você lembra quem que foi a sua primeira plateia, então? Para quem que você contou a primeira história, digamos assim? Olha, eu não sei, é difícil da gente lembrar isso, mas outro dia eu vi, né, eu tenho 57 anos, então alguém que está por aí deve ter feito aquelas fotinhos que iam os fotógrafos em casa e tiravam foto das crianças. As crianças tomavam banho, penteavam o cabelo. Sei, clássico. E tirava foto e ficava todo mundo na escada, no telefone, né? E aquelas poses, né? E aí ele fazia um álbumzinho, né? E tal. Não, eram as fotos grandes, assim, eram os álbuns bonitos. Meu avô era fotógrafo, ele fazia isso. Ele fazia? Fazia. E então, a gente fazia mais, né? Porque tirava da família. Porque aproveitava, né? Aproveitava que o avô estava lá, porque foto não era o que a gente tem hoje. Nossa. Né? Era uma raridade. Caro, né? Caro. E eu achei uma foto onde, assim, nesse álbum eu estava sentada no chão da sala
com os bonequinhos contando umas coisas para os meus Legal. irmãos, entendeu? Então eu devia fazer isso o tempo todo. O povo me achava meio doidinha, assim, né? Porque todo mundo que tem alguma coisa individual, algum talento, não precisa ser de contação de história, qualquer talento, qualquer gente que gosta, por exemplo, de desmanchar relógio para ver como funciona, sabe? Sim. Gente que gosta de ficar olhando formiga andando e tal. A pessoa, né? Todo mundo acha que é meio doidinho, mas não é. É que você está desenvolvendo o seu lance, entendeu? E você não está, assim, se anulando para se encaixar. Isso é um perigo que eu acho que existe na educação, tanto familiar quanto das escolas, das instituições. É essa tentativa de ajustar, enquadrar, entendeu? É uma discussão difícil, acho que a gente nem precisa entrar nisso, mas o despertar da individualidade, daquilo que a gente mais gosta, surge mesmo lá pelos 7, 8 anos. A gente descobre o que a gente mais gosta nessa época e a gente entra nessa frequência para sempre. E aí, é interessante você falar isso, porque muitas vezes a criança fala o que ela gosta, né? Ah, eu acho que vocês só... E aí, às vezes a gente fala, você está muito novinha ainda para dizer isso, né? Exatamente. A gente sempre tira a pessoa da sua própria conexão. Né? Os pais falam assim, nem por culpa, é porque a gente foi criado assim, você não tem tempo, enfim. Mas é bom atentar, porque a gente fala, agora não, por exemplo. Larga isso, agora não. Então, a criança está lá na viagem dela, está sacando algumas coisas dentro da cabecinha dela. A gente fala, agora não. Você tira ela, desconecta ela de algo interessante. Então, se você for observar, o tempo todo a gente está sendo desconectado de algo que realmente nos interessa. Isso que é interessante no ponto de fala, porque o ponto de fala é o ponto de encontro. O que você fala é o que te conecta com o que você está pensando, o que você está sentindo no momento em que você está diante de alguém. Este ponto de fala é o que te põe no mundo. É o que te põe no mundo, isso. Vou usar de slogan aqui. Acho bom. Vou usar. Transforma isso num jeitinho bacana, né? A Raquel tem um cachê muito alto, né, pra gente conversar disso. Mas me conta uma coisa, a gente estava até conversando antes, né, que eu tenho uma série de memórias afetivas com a TV Cultura. Primeiro por ter sido uma criança que foi telespectadora da TV Cultura, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Como é que você chega lá? Foi nos anos 90, né, que rolava aquelas histórias então, lá? A que gente você via começou... no tapete, 91 eu calibro mais ou menos pela minha filha, eu comecei a gravar quando ela tinha 30 dias. Então, 30 dias? Eu fui chamada, eu estava assim, com 9 meses de gravidez, 8 para 9 e tal. Na época, o que você fazia antes de ir para lá? Então, foi uma coisa muito louca, porque eu gravava muitos comerciais, né? E eu tinha fotos em todos os lugares, foto papel, né? Em todas as agências e tal. E alguém, eu não sei por que minha foto foi parar lá, na mesa de produção. Eu só sei que a Maria produtora falou, vamos chamar essa moça para contar a história. Isso foi assim mesmo. Mal sabia ela que... Mas assim mesmo. E assim, eles estavam com uma sobrinha de verba do Mundo da Lua. Tá. Que tinha que fazer alguma coisa, porque lá as verbas você não pode sumir, né? Tem que justificar e tal. E tinha um projeto chamado X-Tudo, que era de uma produtora, Maísa Zakizuki, que tinha falado, vamos fazer uma revista tipo Metrópolis, só que para criança, onde tem vários quadros, né? E era muito fácil de produzir, porque era só na frente do Chroma Key. Que é aquele fundo verde e tal, que é o grande estúdio da TV Cultura, né? Exato. A gente faz tudo aqui e tudo tal. acontece ali. Tudo acontece ali. E tinha o Gerson, né? O Gerson de Abreu, ele já era contratado da casa. Incrível, ele era. O Gerson querido, né? Saudoso. E ele estava sobrando, ele estava sem projeto, ele estava recebendo sem fazer nada. Ele falou, a gente precisa botar ele em algum lugar. Então vamos botar ele para apresentar. Vamos falar de quadrinhos, aí chamaram o Vande Doratiotto, né, que é um querido também. A gente estava falando dele hoje de manhã. A gente estava lembrando daqueles programas de música, como eram gostosos, né? Sim, ele apresentava Bem Brasil, Bem Brasil, né? Bem Brasil. Brasil. E ele era do Grupo Rumo, né? Era super fã do Vande, assim. E
Aí tinha um quadro Você Sabia, que era com Marcelo Mansfield. E eles queriam... Marcelo Mansfield, que hoje em dia faz stand-up e tal. E aí eles queriam alguém para apresentar os livros, os lançamentos infantos juvenis, né? E eles me chamaram, eu fui lá e tal. E aí, assim, a produção da TV Cultura é num prédio, né? E tem uma escadaria, você sobe. Só que eu estava grávida, gente, eu estava gigantesca. E quando cheguei lá em cima, eu não conseguia nem falar. Eu já estava naquela voz que você não senta, não anda, né? O pé incha e tal. Aí eles falaram, que legal, você quer fazer? Eu falei, quero, né? Faça aí, né? Eu fiquei meio brava, assim, porque eles não tinham nada. E eles falaram, cria um personagem. Eu falei, nossa, cara, eu ainda tenho que criar um personagem. Eu não tenho condições. Eu falei, eu posso pensar? Que, aliás, é uma coisa que eu descobri. A gente sempre pode falar para as pessoas assim, anota isso também, põe na geladeira. Né? Eu falei, posso dar resposta depois? Posso pensar? Né? Entendeu? Aí isso é valioso. É valioso, né? Dá tempo de você se reconstituir, assim. Aí eu falei, posso pensar? Ele pode pensar. Aí fui. Outro dia eu estava assistindo com a minha filha agora o Pinóquio, né? E aí, magnífico, nossa, uma animação linda. Eu não vi ainda, deixa eu ver. Veja. E eu cheguei a pensar, falei, eu acho que eu vou fazer um grilo. E não sei o quê. Eu fiquei viajando, tal. Fiquei ali. Aí eu deitei no sofá de casa, assim, botei os pés para cima e caiu um raio na minha cabeça. Falei, Sherazade, mulher que conta histórias. Eu lembrei das 1001 Noites, fez tum, 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 sabe? Faz todo sentido. Né? Meu avô me contava, eu gostava, eu achava lindo, eu ficava me fantasiando de Sherazade em casa quando era criança. Eu botava um poncho na cabeça para fazer os cabelos e tal. Falei, não, é Sherazade. Aí liguei para lá e falei assim, olha, a personagem é Sherazade. Aí eu ouvi assim, cri. Ninguém entendeu nada. Falei, que Sherazade? Foi Sherazade, a contadora de histórias das 1001 Noites. Aí eu ouvi uma vozinha lá no fundo, que era da Bia Rosenberg, a diretora dos infantis. Ela falou assim, Sherazade, aquela mulher daquele livro de sacanagem. É um livro de sacanagem. As 1001 Noites é para adulto, para adulto mesmo, né? Aí eu falei, eu não sabia explicar, entendeu? Era uma ideia, era um, sabe, feeling, sabe? Feeling. Feeling ali, eu falei. Aí eu falei, não sei, é isso. Tá? Peguei, desliguei e falei, enfim, vou ter minha filha, né? Porque cuidado que interessa. É o mais importante. E eles me ligaram depois, para gravar um piloto. Né? Porque eu acho que eles mostraram por um Laerte, que era o presidente na época. Eu acho que é isso que chegou na minha orelha, não sei se é verdade ou não. É tudo um mistério, assim. E a gente gravou o piloto, não foi bom, porque era um pano em cima de um quadrado. Eu não sabia contar história, não sabia falar direito. Né? Aí chamaram o Arcângelo Melo, que é o diretor do Gloob Gloob, foi o diretor do Gloob Gloob. Tudo que é legal de croma é ele que fez na TV Cultura, porque ele é um mago do croma, né? Tinha quase tudo, né? E ele arrumou aquilo ali, né? Então eu não gravava com um teleprompter, eu decorava e falava direto com a câmera e tal, e eu fui aprendendo. Mas essa coisa de não saber explicar era uma coisa que sempre me incomodou muito. E muito tempo mais tarde, quando eu resolvi vender storytelling para as empresas, eu não sabia que estava chegando no Brasil. Eu achei que a ideia era minha. Né? Eu achei que eu que tinha tido essa ideia. Em 98, eu percebi que eu tinha que organizar esse conhecimento, porque existe uma maneira de você estabelecer um objetivo, preparar uma conversa, construir o entendimento do outro e tal. Isso é uma técnica que eu não tinha. Né? Eu aprendi fazendo. Foi fazendo mesmo. Foi fazendo, porque eu comecei a fazer espetáculos, eu montei o espetáculo Sherazade, eu ganhei 11 prêmios no teatro, né? Ganhei a PCA de melhor atriz, a PCA de melhor espetáculo, 5 APTESP, 3 Coca-Cola, Mambembe de melhor espetáculo e tal. E aí comecei a rodar, né? O Brasil, São Paulo, Brasil, e as pessoas falavam assim, você conta história para o Dia das Mães? Eu falei, claro, conto sim. Não tinha nenhuma, né? Mas aí eu ia buscar, né? Eu ia buscar aumentar o repertório.
E uma coisa que as pessoas pediam muito, que era histórias gregas, né? Mitologia grega. Né? Você geralmente contratava para falar para quem nessas então, assim, que desde criança. Festa infantil? Não, festa infantil eu demorei para fazer. Eu realmente é complicado. Mas assim, desde educação infantil até colégio. Um dia eu fui no Colégio Dom Bosco, em Americana. Eu estava inaugurando o Espaço Ática, que depois virou FINAC, lá em Pinheiros. E aí eu estava lá contando umas histórias gregas, tal, meia dúzia, né? Aí o diretor foi lá e falou assim, eu quero que você vá lá no colégio e passe o dia contando desde do primeiro horário até o último. Eu não sabia o que era o primeiro horário nem o último, e eu topei. Das 7 da manhã às 10 da noite. Eu fui, era mais ou menos isso. E só que era assim, desde a educação infantil até o terceiro do ensino médio. Tá. Entendeu? E eu fui adaptando para cada público, né? Era um auditório, tinha 600 lugares, tinha gente para caramba. O último, que eu já não aguentava mais, né? Eu já estava assim... Eu cheguei e eu fiz um erro, assim, terrível. Eu cheguei para o pessoal do terceiro ensino... A Marina vai dar risada aqui, porque ela é professora, ela sabe. Eu cheguei para eles e falei, eu vou contar a história de um herói, o Teseu. Experimenta falar Teseu para molecada do terceiro do ensino médio, que eles estão com 14, 15, 16 anos, né? Teseu, Teseu. Conta aí a história do Teseu. Exatamente. E eu falei, não, esses moleques não vão me derrubar, não. Não vão, não. Eu mandei todo mundo calar a boca. E eu falei para eles, quem aqui gosta do Batman? Eles, peguei um lá que falei, eu sei o quê? Porque a gente aprende a olhar na plateia e ver os pontinhos de luz, sabe? As pessoas que estão coladas em vocês. Você tem que olhar, tá? A dificuldade das pessoas é olhar para quem está te olhando. É muito difícil olhar para quem está te olhando. Isso é um treino que você tem que fazer. Quem está no palco, sempre tive essa curiosidade. Você consegue perceber, então, quem que está... Claramente. Assim, Os pontos de luz. Eu ensino para os meus alunos. Reconheçam os pontos de luz na primeira escaneada que você faz na plateia. E, claro, os buracos negros, né? Você tem que saber onde está o buraco negro e o ponto de luz. E daí foca mais na luz quando você está falando. Então, a tendência das pessoas é focar no buraco negro para tentar agradar. E é um erro. Você tem que pegar a luz do ponto de luz e depois olhar para o buraco negro, jogando a luz do ponto de luz no buraco negro. Porque se você der a sua própria luz, ele suga, leva embora e você fica sem. Entendi. Então você tem que ir harmonizando essa plateia. É uma técnica, né, de cuidar com a plateia que é bem legal. E aí... Então, botei ele no palco comigo. Falei, senta aqui. E a gente foi passando pelas fases do herói, né? Um nascimento complicado. Batman é legal porque ele tem um surgimento complicado, que é típico de herói. Né? O herói não tem uma infância fácil. Ele nasce complicado, a chamada para a aventura é complicada. E eu falei para eles, durante a narrativa, que eu fui comparando a trajetória de um e outro. E eu falei para eles, vocês se liguem, porque vocês estão agora na chamada aventura. A aventura de vocês vai começar. Vocês já tiveram a infância preparatória, vocês já tiveram os mestres que colocaram dentro de vocês tudo que vocês precisam saber para ir para a vida, não sei o quê. Cara, foi tão lindo, porque eles ficaram quietos. 600 moleques quietos. E o mais legal foi depois, que eles fizeram uma fila super respeitosa. E todos eles vieram me dizer, eu até me emociono, o que eles queriam fazer, que faculdade que eles iam escolher. Isso não tem preço, né? E eles falavam assim, puta, eu quero fazer não sei o quê, mas meu pai não deixa, o que você acha? E eu queria... Aquela coisa de adolescente, que eu adoro adolescente. Eu adoro, ninguém gosta, eu adoro os aborrecentes. Né? Porque eles estão na chamada... mandar para ela lá Oi? Se precisar, vou mandar para vocês, adolescentes. Pode mandar que eu adoro aborrecente. Eu acho que a gente está sempre assim
na beira de fazer alguma coisa na vida, né? A vida fica legal quando você está na beira de fazer alguma coisa. E o adolescente, ele te põe exatamente nessa frequência, na beira de fazer alguma coisa. Eles têm sempre uma descoberta, sabe? Uma sacada que adulto, com o tempo, a gente às vezes perde. A gente fica tão focado no que tem que fazer, em coisas que você tem que fazer, que você perde o teseu, né? Você perde o tesão, você perde, sabe? Aquela... e se eu fizer outra coisa? E se eu jogar tudo isso fora? Pelo menos você tem que considerar esse tipo de possibilidade, botar na sua equação pessoal, entendeu? Então, eu tenho essa coisa com eles. Muito legal. E quanto tempo você ficou no ar lá no X-Tudo? Foi 6 anos, né? 6 anos. Legal. Foi legal. Aí depois eu saí, montei o espetáculo, ganhei os prêmios, aí me chamaram na TV Record. Né? Primeiro no SBT, eu fui contar umas histórias na Eliana lá. Aí depois eu entrei. Já estava grande, já estava aborrecente, eu já não assistia. Mas são públicos diferentes também. São públicos diferentes. Aí depois o Zé Amâncio, que dirigiu o Gerson no Agente G, que era produtor de teatro. Lembra do Agente G? Então, foi o Zé Amâncio que levou ele para lá. E o Zé Amâncio estava dirigindo a Eliana, que ela queria fazer uma coisa mais legal, mais cultural e tal, na Record. E eles me chamaram para contar a história ao vivo. E aí eu entrei para contar a história... Subiu o Ibope. Antes eu tinha passado pela Manchete também, pela falecida TV Manchete. Olha, lembro da Manchete. Sim. No Domingo Milionário também contava história. Comecei com 5 minutos, acabei com 20 minutos, porque eu começava a contar, chamava as crianças para participar, para interpretar os personagens, porque eu não tinha nenhum recurso, então eu botava a plateia né, para fazer. Funcionava, era divertido, dava Ibope. E aí me chamaram e eu fiquei na Record mais 4 anos, contando 2, 3 histórias inéditas por semana, ao vivo, assim. Lá foi onde eu realmente aprendi o meu ofício, né? Tá. Porque na TV Cultura, quem escrevia os textos era a Rosana Herman, maravilhosa, linda, querida. E eu decorava e eu fazia. No teatro também, era um texto escrito, eu decorava e eu fazia. Mas na Record, você olha para a câmera... E os caras somem. É teu. É você. É teu. E você está ao vivo no Brasil inteiro e é teu. E você não pode derrubar Ibope. Porque se derrubar os caras aqui atrás, eles, né? Assim, sai, tchau. E você ficava com ponto, assim, tipo... Que ponto? Nada, não, né? Ponto. Imagina. E, assim, eles tinham tanta confiança, até a Eliana tinha confiança, o Zé Amâncio. Eu falei, faz se quiser. Vai, entra lá e brilha. Não dá tempo. Não dá tempo, porque são 3 horas de programa ao vivo. Eles não vão ficar, como a gente ficava na TV Cultura, abrir um livro e falava assim, este livro é bom, esse livro não sei o quê. O que é? Não, lá é o que você quiser. O que você quiser. Eu combinava com o contra-regra. Eu falei assim, olha, enrola, né, o cara com papel higiênico, ele vai fazer um papel de múmia. E entrava, e eu ia falando. E aí o Zé Amâncio falava assim, usa os convidados. Então, eu montava, sabe, Espíritos da Floresta com Fat Family. Eu fazia histórias de príncipe com o Vini. Ele não sabia o que fazer. Depois, ele não sabia o que ia fazer. Eu só falava para ele na hora. Nossa, o Tiririca entrava, eu dava um golfinho para ele. Eu falei, eu vou contar a história do golfinho Bolinha que morre afogado. Ele falou, tá bom. Ele falava, Bolinha. E eu narrando, conforme eles iam reagindo, eu ia narrando. Entendeu? Eu ia aprendendo a fazer teatro popular, a conversar com plateia. Foi onde eu, de fato, aprendi meu ofício. Né? E aí fui para a vida. E aí que eles pediam, né? Raquel, tem história de carnaval. Eu falei, Raquel, tem história... Bora. Outro dia eu achei um flyer em que eu contei história da proclamação... De flyer, que antigamente a gente fazia um papelzinho, né? Lindo, mandava imprimir e tudo mais para distribuir que teve. Não é igual vocês agora. Um por um, né? WhatsApp. É um flyer físico, é um WhatsApp físico, né? Muito flyer, né? Assim, né? E aí a gente, eu guardo, né? A gente distribui, eu guardo, e eu vi que eu tinha feito sobre a proclamação da República,
Não me pergunte, porque eu nem me lembro de ter feito isso. Uhum. Mas tá lá minha foto, tá lá no Clube Banco do Brasil. Então eu devo Da ter hora. feito mesmo. Eu acho que rolou. Eu acho que rolou. Mas eu não me lembro, é muita coisa. É muita coisa. Assim, muitas escolas, muitos SESCs. Chegou um ponto em que eu nem ensaiava, eu nem planejava. Uhum. Eu só vi o que tem que fazer hoje. Tá, teatro de Bora. repertório. Né? Vai lá e vê, olha para a cara das pessoas, vai construindo com eles, entendeu? E vai fazendo. Isso foi é aí muito que surgiu, legal. que eu estava te acompanhando nas redes, o lance do teatro prático. É Foi aí que teatro começa prático. a Exatamente. nascer. Matou a charada, isso? Fê. Explica pra gente o que é então, exatamente isso, Então, pra quem tá se deparando esse com esse conhecimento que eu te falei, da plateia, de olhar, de lidar, você tem que, basicamente, eu vou falar, é muito simples, é complicado ser simples, mas é muito simples. Você tem que encontrar um ponto de referência seu interno. E esse ponto de referência é o que você mais gostava de fazer quando tinha 7, 8 anos. Tá? Porque é quando você vira gente, você começa a falar, eu sou eu. Até então, você era a mãe, né? Você era o mundo é você. Aí você, com 4 anos, você começa a falar, eu acho que não. Eu acho que... Você começa a perguntar, por que é isso? Por que é isso aqui? Por quê? Porque você começa a perceber que você tem um corpo, o mundo tem outro corpo. Sua mãe não está sempre ali, e se você está com fome, você precisa fazer alguma coisa, você começa a descobrir essa relação. E com 7, 8 anos, todo mundo tem alguma coisa que encanta, sabe? Aquela coisa que você é absorvido, pela qual você é absorvido, e o mundo desaparece, aquilo é o seu maior interesse. Né? Então, eu já descobri que tem categorias para isso, tá? Eu vou academicamente colocar isso no papel, mas tem gente que gosta de tomar vento na cara. Então, são as pessoas que gostam de brincar de rolimã, que gostam de andar de bicicleta, entendeu? Pegar bike, pegar vento na cara, andar de patins. Tem gente que gosta de observar aquilo que eu falei de formiguinha, é sério. Tem gente que gosta de observar insetos. Gosto de observar coisas que se repetem e ver padrões. Tem gente que curte isso, né? Tem gente como eu que gosta de brincar de bonequinho, que gosta de brincar de personagem, que gosta de construir mundos. Tem gente que gosta de construir, ali, né? Sabe, de criar cenários, de inventar coisas que podem existir, que não existem, mas aqui elas existem, né? Então, tem gente que gosta de vender. Tem gente que gosta de fazer vendinha. Tem gente que pega um araminho, faz um anelzinho e vende. Gosta de vender, gosta de fazer uma banquinha de limonada. Tem gente que gosta de fazer isso já desde pequeno. Entendeu? Tem gente que gosta de desmontar coisas para poder remontar. Para tentar entender como é que funciona, como é que as coisas funcionam por dentro, exatamente. Então, isso se define quando você tem essa idade, mais ou menos, e dali para frente, cara, você vai ou se conectar com essa frequência ou se desconectar com essa frequência, tá? Mas essa frequência é o que faz você ser você aqui, ou se você nascer lá na Índia em 1500, ou, sabe, se você estiver no meio da Amazônia e for nascer numa comunidade indígena, isso não muda. Isso não muda. Muda o entorno, o contexto, a família, né, o cenário sociopolítico, econômico que você está vivendo, o momento histórico, mas este seu eu fundamental não muda. E ele vai se relacionar com todas as personas que você vai assumir ao encontrar os seus interlocutores durante a sua vida. Mas você sempre vai partir de um ponto. Se você estiver desconectado, você não vai conseguir falar com as pessoas, se colocar no mundo, fazer o que você gosta, fazer não sei o quê. O resto, o que todo mundo discute hoje em dia, na vida, né? vai escorregar no óleo. O que todo mundo discute muito é essa parte de fora, entendeu? Essa casca.
E a gente tem que começar o trabalho por dentro. É aqui que o teatro começa. O teatro trabalha esse invisível que opera dentro de nós. Esse é o nosso material. A gente não lida com tinta, a gente não lida com sons de um instrumento, a gente lida com o nosso corpo reagindo a coisas que acontecem dentro de nós. Tá? E a partir daí, você vai se relacionar com os seus arquivos. Imagina que você é uma biblioteca e que tudo que você já sentiu, pensou na vida está dentro de você, está lá. Não some, porque infelizmente não tem, né, válvula de escape, entendeu? Não tem. Não tem, igual no computador, eu vou te puxar essa pastinha e colocar na lixeira. Não tem. O seu sistema respiratório joga fora gás carbônico. Né? O que você come, você faz cocô, vai embora. Sim. Você sua, né, o que é toxina, mas na cabeça fica. Então você tem que trabalhar com isso. Isso é seu material. E a gente não seleciona. A gente não seleciona assim, raiva não é legal. Não, tudo é material. Porque um ator tem que interpretar um vilão, por exemplo. Né? E você vai negar que você sente inveja de outro personagem, que você sente coisas não socialmente agradáveis. Você está lá. É seu repertório. Então, este seu eu fundamental, essa sua referência, vai se relacionar com esses arquivos que você vai selecionar para montar dentro de um roteiro que é absolutamente orgânico, que ele tem uma preparação, um desenvolvimento, um clímax, um fechamento. Tudo que você for ver na vida é assim. Desde colocar uma semente na terra, ela tem uma preparação, depois ela brota, ela se desenvolve, amadurece e depois ela fenece e se encerra aquele ciclo. O nosso nascimento é assim, a gente tem uma gestação, a gente brota para o mundo, a gente dá a luz, né? A luz. A gente se desenvolve, amadurece, depois fenece e a coisa vira. Se você for fazer um jantar, se você for no supermercado, se você for dar uma aula, um jogo, fazer um show, o que você quiser, tem sempre este roteiro, esse ciclo de vida. Então, o que você colocar na sua fala que tiver a ver com esse ciclo de vida, o outro entende. Se você não colocar isso nesse roteiro, o outro não entende. E tem muitos alunos que falam assim, mas eu não uso mais o roteiro. Eu falei, você não usa conscientemente, porque ele já está em você. Você já se conectou com esse ciclo natural e orgânico. Né? Mas tem que ter uma preparação para iniciar uma conversa. Tem que ter um encerramento para abraçar, né? Colocar, sabe, aquele lacinho de fita em cima do presente final. Antes de começar a falar, quem estiver te ouvindo tem que se acostumar com a sua voz, com a sua presença, com o seu ritmo de fala. Tem que ter esta preliminar. Viu, meninos? Preliminar é importante. Tá? Preliminar para criar a relação antes do conteúdo, para depois você desenvolver o conteúdo. E o conteúdo tem que primeiro dar um panorama, depois colocar a questão, depois preparar a solução. Tem um encadeamento. Pode durar um segundo porque eu tenho que falar no telefone. Sim, mas você vai falar no telefone, oi, tudo bom? Isso é uma preliminar. Então você consegue aprender a ter esse método para qualquer tipo de conversa, real, né? Qualquer interação. Qualquer interação. Comunicação é interação. Então pode ser uma apresentação, né, com os slides, aquela coisa toda, que ninguém usa mais. Eu posso usar no jantar de família. Até. Pelo amor de Deus, é bom para falar com a sogra. É ótimo. É ótimo. Né? Não posso passar agora. Então, suponhamos que você, por exemplo, né, você desistiu de comer carne, né? E aí a sua sogra, simpática, ela sabe disso. Mas ela faz uma lasanha bolonhesa para você, né? Naquele domingo, está todo mundo reunido, na família. A primeira coisa que a gente faz é estabelecer um objetivo. Você começa pelo final. Você tem que saber onde você quer chegar. Tá. Né? Você já ouviu falar no sentido de uma frase, no sentido de um discurso? Sentido quer dizer o significado, mas também é o sentido, quer dizer, para onde vai? Tá. As pessoas não se perguntam o que você quer com essa história, onde você quer chegar com essa história. Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Onde que eu quero chegar com essa história? Qual é o meu objetivo? Então, a gente tem que estabelecer instantaneamente. Quem tem treino faz isso rápido. Eu vou acabar com a vida dessa velha, vai ser hoje.
Isso é um objetivo, né? Ou, eu vou deixar passar, eu vou comer os amendoins, que eu deixo ali, esquecer, porque senão eu vou estragar a minha relação com a minha mulher, meu marido, meus filhos, né? Ou eu vou colocar ela no lugar dela delicadamente, sutilmente. Eu vou fazer ela entender, vou chamar ela num canto. Quer dizer, você coloca o objetivo, traça a estratégia, monta. É que, falando assim, parecem muitas etapas, mas com o treino você faz instantaneamente. Você começa a fazer instantaneamente. Mas o que você não pode fazer é, de repente, ficar louco e quebrar tudo, porque você perdeu o controle de si. Perdeu a noção, né? Né? Já não sabe mais o que fazer e aquilo me encheu, subiu para as tampas. Por isso que eu nem brigo com as pessoas, porque eu perco a noção. Isso não dá, porque você vira vítima de você mesmo. Isso é verdade. Né? Você não é capaz de interagir, não é capaz de conseguir o que você quer. Toda conversa é uma negociação. Toda conversa é uma negociação. Então, você tem que ter uma parte que você não abre mão e você tem que resolver muitas coisas num lugar mole aqui, numa matéria maleável. Então, suponhamos 2/3, a gente não abre mão. Objetivo, a gente não abre mão. Entendeu? Saiu para pedir aumento, vai pedir aumento. Aumento você vai pedir. Mais 1/3 você negocia. Coisas que você preparou, você deixa de falar. Algumas coisas você improvisa na hora. Né? Improviso nunca vem do nada. O improviso nunca vem do nada. O improviso é a maneira de encaixar o que você preparou no momento presente. Então, você tem que ter fundamento. Você tem que estar calçado em coisas que fazem sentido para você, que você parou para pensar, que você elaborou, botou no papelzinho, né? O roteiro, a gente sempre faz um mapinha, a gente faz, né? Visualiza e tal. E coisas que você deixa para negociar no momento. Mas não pode negociar tudo, não pode abrir mão. Imagina que você vai pegar um carro e você vai até o supermercado comprar leite. E você sai da garagem, vira à esquerda, vira à direita, pega a avenida principal. Quando chega no ponto do farol, você vira à direita e entra. Se você sai de casa, vira à esquerda, à direita e não consegue entrar na avenida principal, você vai virar o carro, voltar para casa e falar: não consegui comprar leite porque ninguém deixou entrar na avenida. Ótimo exemplo. Né? Você tem que negociar com o trânsito ali. Para você se encaixar. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente isso. É o na hora. Na hora que você tem que entrar e se encaixar. Mas você tem o carro, você sabe dirigir, você sabe o caminho, você sabe onde você quer ir e você sabe o que você quer fazer quando você chegar lá. Estou imaginando aqui, no mundo corporativo deve ser muito, muito importante, né, esse tipo de técnica, né? Você, hoje em dia, você já percebe quando você vê alguém falando: pô, esse cara é bem treinado, hein? Você consegue perceber que o cara tem algum tipo de treinamento assim? Os treinamentos que eu vejo, normalmente, eu consigo saber quem é meu aluno ou não, né? Tá. Porque meu aluno eles falam bem, falam com presença, sem preocupações. O que as pessoas têm hoje em dia é uma coisa muito louca, né? Porque elas estão preocupadas se elas põem a mão aqui, ou, sabe? Né? Elas estão preocupadas em falar algo que elas decoraram. Que é aquele lance do treinamento mesmo que te dá para cara que vai dar entrevista, né? Porta-voz, o cara tá bem ensaiadinho. Ensaiadinho. Né? Ensaiadinho não funciona, porque você ensaiou sem interlocutor. Você não pode ensaiar sozinho, decorar palavras. Eu não deixo meus alunos decorarem palavras. Você visualiza o roteiro tem bullet points. Isso. Você sabe o que você tem que tratar aqui, o que você tem que tratar quando chegar no meio, o que você tem que preparar para chegar no objetivo, mas as palavras exatamente... Não pode se decorar. Não pode. Porque você não sabe quais vão ser necessárias. Né? Que nem nesse mesmo caso de dirigir. Eu não posso falar assim: eu vou levar 3 segundos para sair da garagem, aí eu aperto a embreagem, mudo de marcha, mais 2 segundos eu viro à direita. Se passar um motoqueiro, alguém na frente, você vai ter que alterar o seu planejamento prévio, que só aconteceu porque você não tinha
a realidade acontecendo ali. Entendeu? E que bom que isso é possível, né? Não, só é possível se for assim, é. porque aí você se conecta. Você se conecta com um momento e com o outro. Senão você não se conecta. Muitas pessoas falam assim, não era para ser, tal, não sei o quê. Não é que não era para ser, meu amor. É que você falou sozinho. Você estava conversando com você mesmo na sala da sua casa, se olhando no espelho. Eu não deixo olhar no espelho, eu não deixo gravar, eu não deixo a pessoa decorar palavras. Entendeu? Porque não pode. Agora uma dúvida, Raquel, que eu sempre tive, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né? Você fazia o quê, Fê? Eu comecei na cultura como jornalista, trabalhei na pauta, produção, fiz até algumas reportagens na rua, e depois já fui para comunicação empresarial. Para comunicação dentro da empresa. Fui fazer assessoria de imprensa, atender marca em comunicação corporativa. É diferente, né? É bem diferente. Né? E eu estou pensando agora, né? Eu estou preparado com o meu raciocínio, mas o que eu faço se alguém, estou no meio do meu raciocínio, alguém interrompe? Todo mundo me pergunta isso. Você tem o seu planejamento, né? Então, você tem o seu mapa do roteiro, aqui tem as preliminares, eu tenho uma subida, que é o desenvolvimento, o clímax. Desenvolvimento eu divido em 3 partes, uma preparação, o do meio é onde eu vou colocar minha questão, e aqui no terceiro eu vou preparar para chegar no clímax, que é a solução. A pessoa me interrompe, eu sei disso, isso aqui está dentro da minha cabeça. Ela me interrompe no final da primeira parte do desenvolvimento. Ok, tem uma técnica de você lidar com a pessoa. Se você estiver em grupo, você responde para a pessoa, mas continua olhando para o resto da plateia, para não ficar focado pra só ela. Aqui, o resto se perde. Olha, fulano está perguntando se a gente deve fazer assim, assim, assado. Veja, fulano. E já começa a falar com os outros para trazer, sabe... Você está sempre juntando essa plateia, porque ela escapa, né? Então, você está sempre, o tempo todo, puxando eles para você. Tá? Você faz isso, ou se você estiver lidando só com a pessoa, você para, abre parênteses, conversa com ela sobre isto, aquilo, fecha e volta para o seu roteiro. Tá. Você só se perde se você não tiver roteiro, porque você não tem para onde voltar. Mas é sempre importante atender, então. Nunca falar assim, deixa eu terminar com o meu raciocínio, depois a gente fala. Depende, porque quando você for colocar as suas preliminares, preliminar não é conteúdo, mas é preparação. Então, todos os combinados você vai botar lá. E você vai explicar. Quem quiser pode me interromper. Isso é um combinado. Isso. Ou então, no final, vamos ter um espaço para a gente bater um papo. Isso é clímax, tá? Todo mundo acha que isso é o fechamento. Não é. Tá. Bater papo é clímax. Olha, legal. Que é onde você vai se encontrar com as pessoas de maneira efetiva. Você vai permitir que elas falem. Não é bom fazer isso no começo. Porque, sabe aquelas dinâmicas que a gente faz? Né? Você sacou agora? Sim. Você sacou? As dinâmicas. Fala quem você é, o que você quer, não sei o quê. Você está dando individualidade para a sua plateia. Né? Exatamente. E você sempre vai perder em número deles. Sempre. Porque uma plateia é numericamente maior do que você. Entendeu? Então tem que ser 1 a 1. A plateia é 1. Você é 1. E você puxa eles para você. Você não vai até eles. Você faz eles entenderem que eles têm que vir. Mas eles querem. A boa notícia é que a plateia quer isso. A plateia quer justamente isso, que você puxe. Você só tem que permitir que eles façam isso, não tem que forçar, só tem que permitir. E é interessante isso, né? Sempre quando a gente tem um palco montado, onde quer que seja, mesmo que esteja vazio ainda, as pessoas olham, né? O que será que vai ter aqui, né? Eu acho que é muito do ser humano isso, de gostar de olhar para o palco, né? Sim. Você sente isso também, Raquel? Sinto, gosto disso, você tem que aproveitar isso, tá? Deixa eu só finalizar aquela coisa que você estava falando, para ajudar as pessoas. Tá. A gente, quando lida com uma plateia grande, a gente tem que ter ouvido seletivo. Tá? Então, tem coisa que você não responde mesmo. Não responde. Mas se você perceber que aquilo está incomodando, que está perturbando aquela harmonia da plateia, você vai ter que parar e vai ter que intervir. Melhor resolver logo. Melhor resolver. Tá? Nunca pegue uma briga para você com a plateia no braço. Sempre chama todo mundo para vir junto. Tipo, o que é que vocês acham? Ele está perguntando, veja, o que é que vocês acham? Porque se você for partir para briga mano a mano, você já brigou na rua, né? Não muito. Não, mas eu já vi. Eu estudei em escola pública, a gente vai lá. Corrida briga.
Te pego na saída. Te pego na saída. Se você for encarar isso, a plateia abre uma clareira, assim. Eles falam, uou! E eles querem ver como que você reage, como que a pessoa reage. Então, nunca deixe esse buraco negro trabalhar. Sabe? Chama todo mundo junto, tá? Isso é uma coisa. Aí depois, o que você perguntou que eu interrompi? Isso do... você interrompeu, tá vendo? Agora eu tô sem roteiro aqui, tá brincando. Não, depois eu falei do palco. Que todo mundo gosta de olhar. Isso é importante. Né? Porque acho que encanta todo mundo. Quando você tá passeando, você vê um palco, que seja aquele palco que você vê no meio de um hotel, assim, tem um palco, acho que vai ter show aqui, hein? Porque ele é mágico, né? Ele é mágico. Que magia legal que é essa. Né? Então, antes de você, isso também é preliminar. A preliminar começa no momento em que você sabe que tem que fazer alguma coisa. Pode ser que te chamaram para daqui 30 dias fazer alguma coisa, mas a sua preliminar já começou. Tá? Então, se você tem um palco onde você vai se apresentar, é bom que você passe antes, que você suba no palco, veja onde você vai ficar, veja tecnicamente se tem buracos, se tem fio, essas coisas, mas também é bom você subir e imaginar aquilo acontecendo da maneira mais brilhante, mais linda possível, aquela conexão, aquele momento especial. É legal também você descer na plateia, sentar em vários cantos, frente esquerda, frente direita, fundo esquerda, frente, os 4 cantos assim, olhando para a plateia e falando, olha o Fernando lá, que legal, esse cara é muito legal. Que lindo, que momento bacana isso. Você cola isso no mundo invisível. O mundo invisível trabalha muito no palco a nosso favor. Ou contra também, se você não respeitar. Isso é um respeito que você tem pelo palco, de entrar com a melhor energia, entrar com a melhor conexão, com a melhor preparação. Não entre despreparado, nem que seja para você respirar um instante, alinha mente, coração, fala, entrei. Tem que ser 1 segundo, é o que eu tenho, mas alinha, entra, respeita, porque ele vai te dar tudo. O palco te dá tudo. Entendeu? O Dioniso, né, que é o nosso deus do palco, ele está lá com a moçada e eles vão jogar flores sobre você. Entendeu? Você entra com desrespeito, ele puxa o tapete mesmo. Ele puxa mesmo, né? Muito legal, Raquel. Olha, adorei nosso papo, mas eu queria que você falasse, tem alguma história que você ainda não contou que você gostaria de contar? Olha, tem uma história que eu conto que sempre dá muito problema. Eu estava pensando que dá muito problema. Eu vou contar, vamos ver o que acontece. As pessoas ficam muito confusas. As pessoas ficam muito confusas com isso. Então, eu estava pensando muito nessa história essa semana. Vamos ver. Porque pode ser uma questão minha de não saber colocar, que uma boa história acompanha você a vida inteira, né? Você passa a vida inteira tentando decifrar o que ela tem de conhecimento, a melhor maneira de colocar. E um homem, um dia, ele virou para a mulher dele e falou assim, eu quero correr o mundo em busca da verdade. Ele já tinha dinheiro, ele já tinha filhos, propriedades e tal, mas ele não se sentia satisfeito. E ele pegou, ele foi. E ele viajou pelos 4 cantos do mundo durante muitos anos. E um dia ele já estava cansado, ele chegou num lugar que não tinha ninguém. E ele foi comer numa cabaninha ali. E ele falou, olha, eu estou procurando a verdade. Vocês já ouviram falar da verdade? E o homem que atendeu ele também era muito velhinho. Falou, olha, eu não sei. Mas dizem que tem uma caverna no alto daquela montanha onde tem uma mulher. Que o povo que passa por aqui diz que é verdade, mas eu nunca fui lá. Se você quiser ir, você vai. E ele foi. Ele subiu a montanha, chegou lá. Ele, de fato, encontrou uma caverna com uma mulher muito velha, sentada na porta. E ela tinha assim, os cabelos brancos, bem sujos, umas roupas velhas. E ele perguntou para ela, falou, a senhora é a verdade? E ela respondeu que sim, numa voz
tão brilhante, tão hipnótica, que ele não teve dúvida de que ele estava diante da verdade. E ele ficou ali, morando com ela durante 1 ano, ouvindo os ensinamentos daquela senhora. E depois de 1 ano e 1 dia, ele virou para ela e falou: olha, eu tenho vontade de voltar para minha casa, né? Encontrar minha família de volta, tal. E eu gostaria de levar os conhecimentos tão preciosos que eu aprendi com a senhora para lá. Ela falou: claro, mas faça como você quiser. E, ao se despedir dela, ele perguntou: existe alguma coisa que a senhora gostaria que eu falasse para as pessoas em seu nome? E ela botou o dedinho no queixo, ela parou, pensou um pouco e virou para ele e disse: meu filho, quando perguntarem sobre mim, diga que eu sou jovem e bonita. Muito bom, hein? E as pessoas piram, né, com isso, tal. Tem gente que fica brava com essa história. Ah, mas essa verdade é muito mentirosinha, né? Conta uma mentira de mim, disse a verdade. Mas essa é a própria essência da contação de histórias, né? É a própria essência, porque você fala verdades, mas de um jeito muito sedutor e muito encantador, porque a verdade sozinha, a nua e crua, não é algo que todo mundo esteja, eu não digo nem preparado, mas disposto para ouvir ou conhecer. Né? Então, essa é a nossa tarefa. Nossa, tarefa que você cumpre de uma maneira linda, assim. Parabéns mesmo, Raquel. Assim, obrigado por ter vindo aqui, relembrar tantas histórias legais da TV, conhecer mais a sua carreira, do seu trabalho, né? Parabéns por ser essa luz que você encontrou, que você falou, né? Um dom mesmo de contar histórias e impactar tantas pessoas, que tenho certeza que foram impactadas a partir da contação de histórias, enfim, agora também das suas aulas. Com certeza. Deixa aí a sua arroba nas redes sociais, se quiser deixar algum outro canal de comunicação para o pessoal que estiver interessado em conhecer seu trabalho. Eu preciso recuperar assim, a minha assiduidade nas redes, né? Porque eu vou e volto. Agora entrei na USP, estou fazendo linguística lá legal. De novo. Agora eu sou calourinha de novo. Fui calourinha, né? Muito legal, hein? O ano passado. Mas eu gosto de voltar a estudar assim, com todo mundo. Acho legal estar com a moçada. Então, no Instagram, eu estou como Sherazade _Raquel, com QU, né? E sherazade.com.br é o site. E Facebook é Raquel Barcha. Meu nome é Raquel Barcha. Eu falei, é difícil a gente associar com Sherazade. Que saboroso foi saber como que surgiu o personagem. Que legal, que legal. Tacou Sherazade lá, aparece. Então tá bom, Raquel. Obrigada, até uma próxima viu? vez. Faço questão de se reencontrar aí, foi muito gostoso o papo. E obrigado a vocês que acompanharam mais um super episódio tão gostoso, uma conversa tão boa que eu tive aqui com a Raquel Sherazade hoje. Mas não se esqueça, se inscreva no canal, acione aí o sininho da rede social, assim você ajuda o canal aqui, Ponto de Fala, a estar vivo aí pelas redes, influenciando, impactando e transformando cada vez mais pessoas. Eu sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo, até lá.